E olha, o velório do policial acontece em Sete Lagoas. É para lá que a gente vai com o Eloy Oliveira. Mais uma vez o Eloy traz informações deste momento de dor de amigos e parentes do soldado. Aqui em Sete Lagoas e ao meu lado aqui a Coronel Cláudia, que participou da operação de ontem. A gente vai conversar com ela. Coronel, boa tarde. Em primeiro lugar, um grande sentimento de perda, né, para toda a tropa. Verdade, boa tarde. Nós estamos realmente de luto hoje. A senhora ontem e hoje visivelmente abatida por causa dessa perda. A senhora que comanda o policiamento ali em Santa Luzia. Queria que a senhora contasse como é que foi exatamente essa operação ontem e como é que a senhora ficou sabendo, inclusive, da morte do Marcelo. Na verdade, eu participava de uma reunião quando eu recebi a comunicação pelo rádio de que uma das nossas viaturas estava fazendo um acompanhamento de um veículo que teria sido tomado de assalto na área do 13º Batalhão, nas proximidades da Avenida Valdomiro Lobo. E em seguida eu já entrei na viatura e deslocando para lá, já recebi a notícia de que a viatura teria sido acidentada, teria capotado e quase que ato contínuo a notícia do falecimento do nosso militar. A notícia que eu tenho é que esse veículo havia sido abordado pelos nossos companheiros da Polícia Civil nas proximidades da churrascaria, da pizzaria Guarani, na Valdomiro Lobo. Ele empreendeu fuga, os policiais saíram no acompanhamento, depararam com uma viatura da Polícia Militar, a qual solicitaram apoio, os militares apoiaram. De imediato foi acionada a nossa aeronave, o Pegasus, que do alto foi monitorando as viaturas. E rapidamente nós conseguimos fazer um cerco, um bloqueio e estava muito prestes a fazer a interceptação do veículo, porque ele estava completamente cercado, ele não tinha como fugir de nós e lamentavelmente ele optou por jogar o veículo contra a viatura, ocasionando o capotamento dela e em seguida a morte do nosso militar. E o cidadão infrator, ele tinha a opção de ter se rendido, porque ele não tinha como escapar do cerco. Bastava ele ter se rendido, ele teria sido preso, como de fato foi, né, e teria sido entregue à Polícia Civil para tomar as providências de praxe e à Justiça para as providências decorrentes. Absolutamente não havia necessidade, né, de uma atitude totalmente kamikaze como foi essa e que ocasionou a morte de um policial excepcional, embora muito novo ainda, apenas 2 anos de serviço. É um militar casado há pouco, né, e um militar exemplar na sua conduta e realmente faz com que nós todos estejamos hoje realmente vivendo um dia de um luto profundo e muito doído. Agora, a senhora usou uma expressão aí para definir bem a atitude desse marginal aí que estava sendo perseguido. Foi uma atitude suicida mesmo, ele jogou o carro em cima da viatura. Ele viu a viatura, ele tinha como ter parado, aliás, ele estava com a aeronave que sobrevoava onde ele estava, né, várias viaturas participando do cerco e bloqueio, então ele tinha a opção de ter parado e ter se rendido, e ele escolheu julgar o veículo contra a viatura numa atitude completamente kamikaze mesmo, né, e tudo isso poderia ter sido evitado, porque ele depois alega que tudo que ele não queria era ter sido preso, e no final das contas foi o que ele foi, né, foi preso, né, e foi entregue à delegacia para ser autuado e para responder pela sua atitude. Absolutamente desnecessária a conduta dele, uma vez que a polícia cercou. Nós estávamos identificados, ele viu os policiais fardados, então se a polícia te cerca, né, e você não tem como escapar, pare, se renda e responda pelo seu ato. Essa atitude foi completamente descabida, não havia necessidade e hoje nós estamos aqui absolutamente tristes, né, para enterrar um companheiro que tinha pelo menos 28 anos para ainda poder servir a sociedade, como ele jurou defender, ainda que com sacrifício da própria vida, o que lamentavelmente acabou acontecendo. Coronel, ontem a gente inclusive já exibiu aqui no Brasil Urgente a fala da senhora conversando com esse marginal. Ali uma mistura de raiva, desabafo, cobrança. Não, na verdade, absolutamente raiva em momento nenhum, né? Apenas solicitando, né, que o cidadão que faça a opção por andar à margem da lei, que seja pelo menos razoável, que seja pelo menos lúcido para perceber o momento em que não há como escapar. E aquele momento não tinha como ele escapar. Então não é raiva absolutamente, é apenas uma atitude sóbria,
né, de policiais militares preparados, treinados e que sabiam exatamente o que estava fazendo. Bastava que ele tivesse se rendido, parado o veículo, levantado as mãos para cima e hoje ele estaria preso como está e o meu policial estaria vivo. A senhora conviveu, a senhora que é responsável pelo policiamento ali na região, a senhora chegou a conviver com o Marcelo? Como é que era o Marcelo na convivência? Olha, o soldado Marcelo era um profissional exemplar, um menino ainda, né, só 30 anos, 31 anos, ainda tinha uma vida inteira pela frente, tanto pessoal quanto profissional, era exímio, não tinha um senão na sua ficha, e isso deixa a gente ainda mais triste, né, porque a gente via nele uma vibração que é própria de quem veste essa farda com muito orgulho. E a gente sentia que o Marcelo era esse profissional. Era, não, ele foi enquanto ele esteve conosco. Breves momentos, mas momentos que vão ficar marcados para nós para sempre. O secretário de Defesa, coronel, esteve aqui mais cedo, inclusive comentou com muita indignação a questão da lei. Esse marginal, ele já tinha sido preso e fugiu, saiu inclusive do sistema penitenciário graças à nossa lei. Como é que a senhora encara essa lei e como é que é para o policial que prende, que corre atrás e vê o resultado do trabalho dele muitas vezes saindo da penitenciária, por causa de uma lei? Olha, esse papel é o nosso papel, né? No caso da Polícia Militar, fazer a prevenção do crime, não sendo possível a repressão qualificada como foi ontem, junto dos nossos companheiros da Polícia Civil fazendo a parte da investigação. Então o papel das polícias é esse. E esse papel tem sido feito e eu posso garantir para todo o estado de Minas Gerais e para o país até, que está sendo feito a exaustão. Nós estamos chegando às raias da exaustão. Na verdade, prendemos às vezes a mesma pessoa por diversas vezes. Agora, não é responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público ou do Judiciário. Nós temos um país que é regido por leis que são votadas, né, por nossos parlamentares, e nós, enquanto sociedade, estamos escolhendo essa lei para reger a nossa conduta. Para o cidadão de bem, ela pouco afeta, mas para o cidadão infrator, ele está vivendo um momento de impunidade absoluta. E é lamentável, porque se você prende uma pessoa, ela deveria responder pelo seu crime na medida em que cometeu. Então, essa permissividade da lei que coloca nas ruas de volta um cidadão que já demonstrou para nós que não sabe viver em sociedade. Isso é lamentável sob todos os aspectos. Hoje foi a vida de um policial. Amanhã pode ser a vida de um cidadão que a gente não consiga chegar a tempo para defender. E isso nos entristece, mas isso não tira de nós o brio, a determinação de continuar lutando, trabalhando incansavelmente enquanto vida nós tivermos. Certo. Agradecer aqui ao coronel Cláudio, que está com a gente aqui ao vivo, Amaro. E a gente volta daqui a pouco, porque o clima é de muita comoção aqui em Sete Lagoas, viu, Amaro? Obrigado, Eloy. Brilhante a entrevista do Eloy, a fala da coronel emocionada, mais uma vez, falando do Marcelo, que deixa uma família. Ele que há apenas 2 anos de corporação, como falou a coronel, teria aí 28 anos para servir a sociedade e acabou numa atitude kamikaze, suicida de um bandido, perdendo a vida. Olha só, minha gente, olha como é que é a violência. Informação que chega para a nossa produção agora. No Shopping Popular, uma pessoa foi baleada agora aqui no centro de Belo Horizonte. No Shopping Popular. Olha só como é que está a violência. E por falar na violência, você vai ver agora a fala, o trecho. Aqui a coronel Cláudia, que trabalhava com o soldado morto, fica frente a frente com o bandido. Repare mais uma vez a emoção dela. Agora é o trecho completo. Acompanhe, enche a tela. Eu tentei frear, tentei desviar dela e pegou na traseira dela. Você já está na prática do crime, meu amigo. Essa não é a primeira vez, não. Você já teve em outras situações idênticas. O que você fez hoje custou a vida do policial, meu caro. Era só você ter parado. Você seria preso pelo crime que você cometeu e só. Agora eu vou ter que enterrar um policial. Não foi minha intenção. Nenhuma. Jamais. Não tem nada que você vai me dizer que vai confortar a dor que a gente está sentindo agora. Nada. Eu quero pagar pelo meu erro.
Você não sabe o que é enterrar um companheiro de farda. Você não sabe. Eu quero pagar pelo meu erro. Mas eu quero deixar bem claro. Não tive nenhuma intenção. Você assumiu todos os riscos de produzir o resultado que você produziu. Tanto é que as Blaze me fechou. Eu vi os policiais armados. Eu desviei dos policiais. Duas vezes. Por que você não parou? Eu não queria ser preso. Por que você não parou? Não queria Meu caro, ser preso. a partir daquele momento que você fez o que você fez, você assumiu o risco de produzir o resultado que você produziu. Sem intenção alguma. Eu não pensei em atropelar ninguém. Você assumiu o risco de produzir o resultado que você produziu. Quando você fez o que você fez, você assumiu o risco de produzir o resultado que você produziu. Só o que eu lamento profundamente é porque você não tem ideia da dor que eu tô sentindo agora. E eu vou ter que enterrar um policial meu amanhã. Um policial honesto, trabalhador, que estava cumprindo o seu dever. Nada mais. A intenção era correr, só isso. Quê? A intenção era correr, só isso. A intenção era correr. Tinha alguma chance de você sair de um cerco policial desse que foi armado? Que a aeronave estava em cima do carro, você não tinha por onde fugir, você não tinha por onde escapar, era só você ter parado. Era só você ter parado e o meu policial estaria vivo uma hora dessa. Você não tem noção não, meu amigo. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu virei ela de toda forma, bateu na traseira dele ainda. Você não tem noção do que aconteceu. Eu freiei o veículo, ele estava com o pneu estourado. Olha, pegou na traseira você dele. assumiu o risco de produzir tudo isso que está aqui. Você vai ter direito de avisar sua família que você está preso. Você está sendo preso por nós e você sabe o crime que você cometeu. Você vai ser entregue numa delegacia de polícia e a partir daí não é mais com a polícia militar. O nosso papel, apesar de tudo, com muita dor e sofrimento nosso por estar enterrando um policial agora, mas o papel da polícia militar, como sempre, foi feito e da melhor forma, e da forma correta e da forma legal. Não tem um detalhe durante esse atendimento dessa ocorrência que a polícia militar não tenha feito corretamente. E bastava você se entregar, porque você estava cercado, não tinha por onde você fugir. E você tentou passar por cima de uma viatura para poder não ser preso. Tá bom, então você vai explicar isso depois. Tudo bem. Tanto é que se tiver gente lá perto, vai ver que eu freiei o veículo, vai ter tempo. Desviei. Se eu quisesse passar por cima dela, eu ia pegar no meio dela. Eu desviei dela. Você pegou no meio dela. Pegou na traseira dela. Você pegou no meio Pegou na traseira dela. Tá certo. Eu não vou ficar discutindo com você não, porque eu ainda tenho 2 policiais feridos para eu cuidar. Tá bom? Veio duas vezes. Eu tenho 2 policiais feridos. Eu sou 2 policiais. Eu tenho 2 policiais feridos, pelo menos, e um que está morto. O duro é que você vai ser atendido no mesmo hospital que o meu policial está sendo atendido. E no mesmo hospital que está com o corpo dele no necrotério. Tá certo? Bastava você ter se rendido, só isso. Nada mais. A polícia fez o papel dela. Eu ia me render. E por que não se rendeu? Eu ia me render. Deixa eu ver.